Hemoglobinúria paroxítica noturna, HPN, por Beatriz Del, Carolina Daga, Isabelle Argentino, Lísia Turchet e Marcela Batista. Bom dia! Hoje iremos apresentar para vocês um caso de HPN, mas antes vamos entender um pouco mais sobre essa doença? A HPN, ou hemoglobinúria paroxítica noturna, refere-se à destruição de eritrócitos pela ativação do sistema complemento, gerando a liberação de hemoglobina na urina. O termo noturno dá-se pela crença inicial de que a hemólise era causada pela acidose durante o sono, devido à coloração marrom na primeira urina da manhã. Atualmente, sabe-se que a hemólise intravascular ocorre em qualquer período do dia, mas se apresenta mais evidente na primeira urina devido à alta concentração da mesma. Esta é uma anemia hemolítica crônica rara, com 1 a 5 casos a cada milhão, de curso clínico variável caracterizado por infecções recorrentes, neutropenia e trombocitopenia, podendo surgir em associação com outras doenças hematológicas, como anemia aplásica e síndromes mielodiplásicas. Além disso, possui um quadro de trombofilia, apresentando-se com tromboses venosas variadas, sendo a intrahepática a causa mais comum de mortalidade. A sua fisiopatologia é descrita por uma expansão clonal não maligna de células tronco hematopoéticas que adquirem alguma mutação somática no gene PIGA, localizado no cromossomo X. Essa alteração genética leva ao bloqueio da síntese de âncoras de glicosil fosfatidil-inositol, GPI, cuja ausência compromete a ancoragem de proteínas na superfície. Dentre as proteínas ancoradas pela GPI estão a CD55 e a CD59, as quais possuem um importante papel no controle da ativação do sistema complemento. Sem elas, o quadro de hemólise intravascular ocorre. A figura 1 representa um esquema da estrutura da âncora da glicosil fosfatidil-inositol, e na figura 2 nós observamos a cascata do complemento. Na fisiopatologia da hemólise intravascular, nós podemos observar que as proteínas CD55 são responsáveis pela inibição do complemento no nível C3, e a CD59 impede a formação do poro lítico C9 pelo complexo de ataque à membrana. Portanto, a ausência dessas na superfície dos eritrócitos os tornam suscetíveis à lise mediada pelo complexo de complemento terminal, o que explica a hemólise intravascular crônica, que é a manifestação clínica primária dessa doença. Outra manifestação clínica importante dessa doença é a trombose. Isso se deve à ampla hemólise intravascular, que gera uma liberação de grandes quantidades de hemoglobina e arginase no plasma. Isso faz com que haja um consumo de óxido nítrico e arginina, levando a uma vasoconstrição e, consequentemente, a episódios de trombofilia. Nessa representação esquemática, nós podemos observar que complexos imunes antígeno-anticorpo podem ativar a via clássica, que por sua vez interfere na C3 convertase e assim na C5 convertase, que por sua vez interfere na C5b9 e assim pode haver consequências como hemólise, inflamação e trombose. Sobre o perfil clínico, temos que a hemólise crônica traz grande morbidade para os pacientes afetados. Eles se queixam de letargia, astenia, mialgia difusa e perda de sensação de bem-estar, o que significativamente reduz a qualidade de vida. Além disso, existem diferentes graus de anemia e episódios trombolíticos relacionados. Durante os surtos de hemólise intravascular aguda, nos chamados paroxismos, ocorre a hemoglobinúria, notada por urina marrom escura que pode vir acompanhada de sintomas gastrointestinais, náusea, icterícia, dor abdominal, disfagia, espasmo esofagiano, disfunção erétil masculina e piora na astenia. É importante a monitoração da enzima HDL, liberada em situações de destruição eritrocitária, que pode aumentar em até 20 vezes o limite superior dos paroxismos graves. A suspeita de HPN é levada em consideração em 3 situações: pacientes com anemia hemolítica crônica adquirida, teste de Cumbis negativo e presença de hemoglobinúria, pacientes com anemia aplásica e síndromes mieloplásicas, especialmente as de baixo risco, ou pacientes com trombose sem causa aparente em locais pouco usuais e associados a citopenia e/ou hemólise. Para o diagnóstico, podemos realizar o teste de RAM, que é a pesquisa de hemólise em eritrócitos incubados em ambiente ácido, que ativa o complemento gerando a hemólise das células sensíveis, o teste de açúcar ou teste de Lise, que é a adição de sacarose à soro normal, ativando o complemento clássico, gerando a hemólise também das células sensíveis, citometria de fluxo, que é a avaliação da expressão de proteínas ancoradas pela GPI com alta sensibilidade e alta especificidade,
ou teste de sensibilidade à lise por complemento, que é a quantificação da sensibilidade pelo complemento a partir de um número conhecido de eritrócitos sensibilizados com anticorpo tratados com soro normal e quantidades conhecidas crescentes de complemento. O tratamento homoterápico desses pacientes consiste em reposição de ferro e folato, já que muitos pacientes são ferropênicos pela perda constante de ferro pela urina. E o folato é utilizado na eritropoese secundária, que aumenta devido à hemólise crônica. As transfusões também são utilizadas, porém elas devem se restringir ao mínimo possível devido às consequências que elas podem causar. Entretanto, elas são utilizadas para aumentar a concentração de hemoglobina e reduzir a hemólise pela supressão da eritropoese normal e clonal. É feito também tratamento com anticoagulantes para controle nas complicações tromboembolíticas. Além disso, pode ser administrado nesses pacientes também o eculizumab, que é um anticorpo monoclonal humano que bloqueia a ativação do complemento terminal no nível 5 e previne a formação de C5a e o complexo de ataque à membrana C5-9. Ele não tem efeito sobre a mutação na célula hematopoética ou falência medular. Já em pacientes com anemia aplásica grave e sintomas mais relacionados a esta doença do que a HPN, é indicado o uso de imunossupressor e, em alguns casos, transplante de célula-tronco hematopoética alogênica, que é o único tratamento curativo, porém com uma alta taxa de morbidade e ainda com o problema da falta de doadores. Ele é indicado em apenas pacientes com fatores de risco. Vamos então à apresentação do nosso caso. A paciente tem 25 anos e possui hemoglobinúria, não expressando CD55 e CD59 em cerca de 53% dos granulócitos e 38% dos eritrócitos. Também está fazendo tratamento com eculizumab, já teve uma gestação e deve fazer uma esterectomia por miomas. Ela também relatou que tem ciclo menstrual muito longo e de grande volume, levando a um quadro de anemia. Em seu hemograma, podemos ver diminuição do número de glóbulos vermelhos, hemoglobina e hematócrito, evidenciando anemia, e o aumento do RDW, apontando heterogenia, ou seja, trata-se de uma anemia microhipo. O aumento do número de reticulócitos sugere a presença de hemólise, e a diminuição de glóbulos vermelhos, leucócitos e plaquetas classifica uma pancitopenia. Os níveis de ferritina sérica também evidenciam ferropenia. A paciente deu entrada no hospital para cirurgia, porém apresentou fraqueza, tontura e mal-estar. Por isso, foram solicitados 2 concentrados de hemácia para estabilizar seu caso. Porém, esse pedido não foi atendido devido à presença de um anticorpo contra antígeno de alta frequência. Foram feitos então os exames imunematológicos. Na tipagem ABO-RH, temos que a paciente é A negativo, porém existe a presença de anti-A. Já no TAD, o resultado foi negativo, ou seja, não existem anticorpos ligados às hemácias, por isso não foi necessário a realização do ELUATO. Foi feita então a busca por anticorpos irregulares pelo pai, onde foi detectada a presença do anti-YTA. Além disso, podemos ver que se tratam de anticorpos da classe IgG, nos permitindo excluir os anticorpos frios e selecionando D, Czinho, Kzinho, KP, JS e LU. Na identificação de anticorpos irregulares, vemos que houve reação de uma cruz em todas as hemácias. Novamente excluindo os anticorpos frios, podemos selecionar então os antígenos Kzinho, KP, JS e LU. Na fenotipagem estendida da paciente, vemos que ela possui esses 4 antígenos. Com isso, para a seleção dos concentrados de hemácia solicitados, deve-se buscar bolsas O negativo, sem a presença de YTA ou dos antígenos detectados. Para o tratamento com a transfusão de 2 concentrados de hemácia que foi solicitado pelo médico, devemos então selecionar bolsas do tipo O negativo, devido à presença de anti-A, detectadas na tipagem sanguínea da paciente. Além disso, devido à presença de YTA detectada no pai, a bolsa também deverá ser livre deste. Esse mapa mental resume o nosso trabalho, que era uma paciente mulher de 25 anos que tinha HPN, e ela era tratada com eculizumab. Bom, ela também tinha ciclos menstruais muito longos e com grande volume, então ela apresentava um quadro de anemia. O hemograma dela apresentou uma anemia hemolítica, microhipo e uma pancitopenia. Ela teria que fazer uma esterectomia por conta de miomas, né? E quando ela chegou no hospital, ela apresentou fraqueza, tontura e mal-estar. Então, o médico solicitou ao banco de sangue 2 concentrados de hemácia.
porém encontraram anticorpo contra antígeno de alta frequência. Nos exames imunohematológicos dela, vimos TAD negativo, né? Então não precisamos fazer Loato. A tipagem ABO deu A negativo com presença de anti-A. E na pesquisa de anticorpos irregulares, deu a presença de anti-YTA. Então, por conta disso, a bolsa de sangue dela teria que ser O negativo, sem antígenos de alta frequência.